existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Seja bem-vindo vocês que estão conosco para mais um culto, mais uma live de culto. Eu vou começar orando para a gente começar Deus dando liberdade para essa palavra entrar em nossos corações. Amado Deus, querido Pai, eu coloco aqui, Senhor, me coloco à disposição para que o Senhor possa estar me usando para dizer essa palavra, para estar transmitindo essa palavra aos nossos irmãos que estão do outro lado da tela, Pai, que estão assistindo nesse momento, ou os outros que vão assistir em outros momentos, Pai, mas que essa mensagem fique gravada, não só aqui no Facebook, mas gravada no coração de cada um, Pai, para que eles possam transmitir essa mensagem de hoje, para que essa mensagem de alguma forma possa levar a cura, possa levar a libertação, possa levar algo que eles possam transmitir, dar um bom testemunho após essa palavra. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe desde já a vida de cada um através do que está sendo dito aqui hoje, pregado. E eu te agradeço pela tua presença, dê liberdade ao teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Eu queria começar essa palavra falando um pouco sobre como as coisas se desenvolvem, né, no início da nossa vida. Da mesma forma acontece quando nós começamos a nos desenvolver no reino de Deus. O texto base é 2 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 12. Você que estiver com sua Bíblia, quiser acompanhar. Se não tiver, eu vou ler para você. Desculpa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Quem quiser acompanhar na Bíblia, amém. Quem não quiser, eu vou estar lendo aqui para vocês. E assim vai dizer a palavra do Senhor. Mas nós devemos sempre dar graças ao Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele nos chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que ouviu essa palavra, dá uma glória a Deus. Eu queria começar lembrando de que há um nascimento, quando a gente faz o momento da nossa conversão, nosso nascimento no reino de Deus. Isso se assemelha muito com a nossa vida, né, a nossa vida natural. Quando nós somos crianças, né, nós nascemos, viemos ao mundo, né, e a partir daí nós começamos a desenvolver, né, e nisso existe um processo, né, um processo natural de a gente achar coisas que nós nos identificamos. Eu me lembro quando eu era criança, a gente tinha diversas brincadeiras de escolher profissões, né? E às vezes eu queria ser bombeiro, eu queria ser policial, e alguns amigos queriam ser jogador de futebol, eu queria ser militar. E isso a gente vive, né, desde criança, aprimorando aquilo, né, sonhando, e aquilo um dia vai acontecer. Isso acontece em determinado momento, quando a gente vai crescendo, chega na adolescência, a gente começa a descartar algumas possibilidades. Alguns não têm habilidade para ser jogador de futebol, outros não têm habilidade para ser jogador de basquete, outros não têm vocação para ser policial. Mas o que eu quero dizer é que a relação de vocação, ela nem sempre está ligada somente a uma escolha de profissão, mas ela está ligada diretamente àquilo que nós nos identificamos para fazer. E quando a gente cresce, às vezes quando a gente vai se tornando adulto, na medida que a gente vai se tornando adulto, a gente vai escolhendo, a gente vai se identificando a fazer coisas que a gente tem uma certa facilidade para fazer, né? A vida, ela acaba nos tornando, as escolhas que nós vamos fazendo no caminho da nossa vida, vai tornando a gente para esse caminho, para aquilo ali que é mais coerente que a gente fazer, que a gente combina mais, que a gente não combina. Isso não é uma regra, não existe uma regra que envolve a escolha de uma coisa ou outra,
mas é um caminho natural da nossa vida a gente descartar umas coisas e optar por outras. No reino de Deus, quando a gente tem um novo nascimento, lá em João 3, versículo 3, Jesus vai dizer que é necessário que a gente nasça de novo. É necessário nascer de novo, nascer do Espírito, nascer na água e do Espírito. A partir desse nascimento, a gente começa a desenvolver uma caminhada, toda uma caminhada, uma trajetória no reino de Deus. Quando a gente começa a entender que há um propósito, há um chamado, há uma diferenciação, quando a gente começa a conhecer o reino de Deus, a gente entende que nós não podemos ser crentes apenas que vamos chegar no culto e ficar sentados apenas assistindo. Sabemos que Deus tem um propósito, tem um chamado para cada um de nós. É muito interessante quando a gente pensa, né, quando a gente começa a frequentar a igreja, quando a gente começa a ter a comunhão com a palavra, né, a ter a intimidade com a palavra, a gente não sabe até onde Deus vai nos levar, a gente não sabe até onde qual lugar que Deus planeja para nós, mas a gente escuta muito dizer, né? Quem nunca recebeu uma profecia dizendo que Deus tem um plano para você, e eu vou repetir, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. E quando a gente escuta isso, a gente não faz ideia do que vai acontecer. Eu lembro nessa época do ano passado, eu não pensava nem em estar casado, eu não pensava nem em estar passando por coisas que eu estou passando hoje, eu não pensava estar ocupando lugares que eu ocupo hoje. E no momento que eu coloquei meu coração, no momento que eu coloquei Deus como prioridade na minha vida, Deus passou a tomar grande parte do meu tempo, no meu dia. Deus praticamente está em todas as coisas que eu me proponho a fazer. Deus começou a mudar a minha vida de uma forma poderosa. Querido, Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na tua também. Ele não veio somente para dar exclusividade para mim, mas Ele veio também para fazer coisas maravilhosas em sua vida. Ele não veio só para poder fazer e mudar minha vida em um ano, mas Ele pode mudar a sua vida em uma semana, em um dia, em um mês, em pouco tempo, em menos tempo talvez do que eu, mas cada um tem o seu chamado, cada um tem o propósito. Se você acha que está demorando para Deus cumprir o propósito, querido, eu te digo essa noite, coloque Deus em prioridade na sua vida. Deus grita, Deus está pedindo para você colocar Ele como prioridade na sua vida, porque Ele tem muita coisa para cumprir em sua vida. Quando a gente começa a pensar em chamado, a gente começa a achar que isso tem a ver com alguma coisa relacionada a cargo dentro de igreja, para ser obreiro, para ser presbítero, ou então para ser pastor, mas eu não estou dizendo sobre isso, estou dizendo que Deus tem uma vida, Deus tem um plano, um planejamento totalmente diferente daquilo que você pensa, totalmente diferente daquilo que você planeja. No ano passado, eu jamais imaginaria que estaria à frente de uma igreja, à frente de pessoas para estar pregando a palavra de Deus. E Deus faz coisas tremendas, Deus faz coisas inimagináveis, coisas que Deus começa a fazer e a gente não tem realmente noção daquilo. Mas uma coisa eu sei, querido, quando eu coloquei Deus no meu coração, eu comecei a ter paz, Deus organizou minha vida. Eu sei hoje dizer para você exatamente onde eu estava e eu sei hoje exatamente dizer para você onde eu estou. A vida não foi fácil a caminhada até aqui. Não é porque eu estava com Deus que as coisas foram fáceis, mas Deus guardou a minha vida, Deus organizou a minha vida de tal forma que hoje eu sei ser grato. Hoje eu posso dar um testemunho e dizer, olha, talvez eu não seja ainda a pessoa mais correta para dizer dessa forma, talvez eu ainda não tenha as palavras certas para dizer, mas eu sei dizer da onde eu vim e aonde Deus me colocou. Eu queria que você hoje tomasse essa palavra para você, querido, colocando ela em teu coração e sabendo que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano enorme para você, tem uma vida nova, uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de cura na sua vida. Muitas pessoas vão se perguntar assim, mas Gabriel, quando a gente pensa em chamado, a gente pensa que são as pessoas que têm chamado para pastor, assim como são os chamados ministeriais que Paulo cita, né? E eu não estou falando sobre isso, eu quero dizer que não estou falando sobre esse tipo de chamado, mas eu estou dizendo sobre uma vocação que há naqueles que são salvos, naqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Um chamado no qual você foi chamado para dar testemunho, chamado para ser cooperador da obra de Cristo, né? E muitos vão se perguntar, mas Gabriel, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade para falar, eu não sei falar do Evangelho. Eu conheço o Evangelho, mas eu não sei falar do Evangelho.
Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu também não sabia falar do Evangelho, mas não é porque você não sabe falar do Evangelho que você não vai dar um bom testemunho. Não é porque você não sabe pregar que você não vai dar um bom testemunho. Querido, o maior testemunho que você pode dar é de boca fechada. Sim, de boca fechada. Quando as suas atitudes mostram que você foi remido, você foi transformado por Cristo. A vida realmente não é fácil, querido. Dar testemunho não é fácil. Você tem que viver muito, mas tem que viver muito em Deus para poder dar um bom testemunho. Mas quando você se cala e as pessoas começam a notar que Deus fez em sua vida, ali você está manifestando a graça, está manifestando o bom testemunho que Cristo fala. Eu sei que você quer viver essa vida, eu sei que você quer viver, você tem essa expectativa de viver, querido. E hoje eu declaro sobre a sua vida que Deus vai visão na sua vida, Deus vai fazer a diferença na sua vida, querido. Coloque Ele como prioridade, coloque o reino como prioridade. Deus vai fazer a transformação assim como Ele fez na minha vida. Em um ano, querido, em um ano. Minha vida no passado não era essa. Eu não tinha as perspectivas que eu tenho hoje de poder crescer em Cristo, mas Ele fez em minha vida e Ele vai fazer na sua também. Oh, aleluia, glória a Deus, Pai. Oh, Senhor. Mesmo que seja difícil, às vezes, a gente compreender aquilo que está acontecendo na nossa vida, cada dia com Deus é melhor que um dia no mundo, querido. A palavra vai dizer que mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias fora dele. Então coloca essa palavra no coração de dar prioridade. Toda prioridade que nós damos a Deus faz diferença. Faz diferença. Escute o que Deus está querendo falar essa noite, querido. Quando você é curado, quando você é liberto, você não pode guardar aquilo para você, você deve falar isso, você tem que falar isso total, você tem que dar esse testemunho, você tem que dizer aquilo o que aconteceu, daquilo que você era antes e aquilo que você está se tornando hoje, daquilo que Deus está trabalhando em sua vida, daquilo que Deus está fazendo em sua vida. A gente pensa que vamos passar anos e anos somente nos alimentando da palavra, como se aquilo não fosse fazer o efeito, querido. Uma palavra lançada, uma palavra da Bíblia, uma palavra diretamente de Deus em sua vida, é uma palavra lançada diretamente ao seu coração. Quando uma palavra de Deus vem de nosso encontro, querido, aquela palavra ela vem para nos alimentar, mas é muito egoísmo a gente pensar que aquela palavra vem só para poder nos alimentar e não vai alimentar nenhum outro. O que sou eu quando eu guardo uma palavra no meu coração? Eu não passo de um egoísta. Eu tenho que dizer o que Deus fez na minha vida. As pessoas precisam saber quem é o meu Deus, quem é o Deus que salvou a minha vida, quem é o Deus que mudou a minha vida. É importante a gente sempre dar o testemunho. É importante sempre dar o testemunho, colocar, falando aquilo. Querido, você não precisa pregar a palavra, você não precisa profetizar, você não precisa botar a mão na cabeça de ninguém para orar, você não precisa fazer nada, mas se você tem certeza de que Deus é o Deus da sua vida, você dê o seu testemunho sobre aquilo que Deus vem fazendo na sua vida. Aleluia. Querido, observa a palavra de Deus ela é cheia de testemunhos, ela é cheia de transformações. Os apóstolos, olha como eles eram no início do ministério, como eles se tornaram depois do ministério. Querido, aquilo ali, a Bíblia, a palavra de Deus, nada mais é do que o maior testemunho que nós temos, a maior verdade. A transformação das pessoas ao nosso redor depende daquilo do que nós estamos falando, daquilo do que nós estamos pregando, daquilo que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. Nós precisamos, querido, nós precisamos colocar nossa prioridade em Deus. Precisamos saber que tudo aquilo vem do Senhor, tudo que vem do Senhor não fica só para nós, mas é para ser passado adiante, é para ser transmitido ao outro. A palavra de Deus vai falar que a criação aguarda ansiosamente, aguarda desesperadamente pela vinda dos filhos de Deus. E você, querido, que nasceu de novo, você que é nascido das águas, você que é nascido no Espírito, a palavra de Deus vai falar que a criação aguarda pela sua palavra, aguarda pelo seu testemunho. Querido, entenda que toda exortação que vem de Deus, quando Ele chama a atenção, é porque Ele nos ama. E se Ele está falando que Ele quer ser prioridade em nossa vida, é porque Ele realmente está demonstrando o amor dEle dessa forma. Coloca hoje, querido, um ponto na sua vida, pontua hoje sua vida, de querer viver uma comunhão com Cristo, de querer viver uma comunhão com Deus.
e entender que Deus tem um chamado para a sua vida, que Deus descreveu um chamado inteiro. Não fique entre viver a sua vontade e viver a vontade de Deus. Escolha a vontade de Deus. Dê um bom testemunho. Guarda essa mensagem no seu coração. Eu quero orar pela sua vida, quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero que você guarde essa palavra em teu coração. A palavra de Deus vai dizer que nenhuma palavra lançada de Deus, ela volta sem fazer o efeito dela. Nenhuma palavra que Deus libera ao seu povo volta para ele sem cumprir o propósito. Há um propósito, há uma promessa de Deus nas nossas vidas. Você, às vezes, a gente pensa que ministério está envolvido com igreja, com coisas grandes. Querido, preste atenção. Jesus fala, ide e pregai o evangelho sobre toda criatura. Às vezes muitos estão na igreja não sabendo como pregar o evangelho, mas às vezes dá o testemunho de que Deus fez na sua vida é pregar o evangelho, querido. Não se cale. Não se cale. Não se cale para dizer aquilo que Deus fez na sua vida. Não cale a voz de Deus. Não cale a ação de Deus na sua vida. Coloca antes Ele como prioridade para tudo aquilo que você for fazer. Você dá glória a Deus e as pessoas saberem que Deus é Deus na sua vida. Que Ele proveu quando você não tinha nada. Que Ele curou quando você estava doente. Que Ele libertou quando você estava cativo. Sabe, meu coração se alegra hoje de saber que eu posso não somente dar o testemunho para os meus irmãos, dar o testemunho para pessoas que ainda não acreditam em Deus, mas também eu me alegro de poder transmitir a palavra que Deus coloca em meu coração e falar um pouco daquilo que é chamado. Então, querido, entenda, chamado nem sempre está relacionado com aquilo que nós vemos com pastorear uma igreja. Chamado não está relacionado somente com profetizar em uma igreja, não está somente relacionado com evangelizar, mas o chamado está a ver com aquilo que você coopera, com aquilo que você é dentro do reino de Deus. O bom testemunho, ele faz parte do reino de Deus. Você como cidadão do reino, você como ministro de Cristo na terra, você tem uma vida de comunhão com Cristo. Você sim tem um bom testemunho para dar, para falar. E você fale com alegria, dando glória, cantando louvores. Como é importante, como é ter essa satisfação, essa honra de poder falar daquilo que Deus vem fazendo em nossas vidas. Eu queria chamar a Lohane para fazer uma oração. Uma oração para que hoje o seu coração que estiver enfermo, que a sua vida precisa de uma palavra, precisa de uma oração para que você receba essa palavra, que você receba e coloque o Senhor como prioridade hoje na sua vida. Então, querido, receba essa oração de cura, receba essa oração de reestruturação na sua vida. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você hoje precisa do Senhor, precisa colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Não vai ser fácil, querido, não vai ser fácil, vai haver perseguição, vai haver tudo vai vir contra, mas o Senhor é contigo, querido. O Senhor é contigo, Deus é contigo. Pedi para a Lohane estar orando, vou aumentar um pouco aqui o volume da música, ela vai orar junto, em nome de Jesus. Vamos continuar nessa pegada de estar fazendo as lives por aqui, tá? Enquanto não passamos esse momento de crise, mas vamos continuar alimentando nossa igreja através daqui. Como é importante você estar assistindo essa live hoje, como é importante para a sua vida, como é importante para a nossa vida, estar podendo alimentar vocês. Cada dia que vocês aparecem mais aqui, nós podemos estar aí abençoando a vida de vocês. Lohane, pode orar. Amadíssimo Deus, querido Pai, eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor venha de encontro aos corações, que o Senhor venha de encontro aos seus lares, que o Senhor vai trabalhando na vida dos seus filhos nessa noite, meu Pai, através dessa palavra, meu Pai, que o Senhor venha despertar o chamado dos seus filhos, que o Senhor venha trazê-los eles para a sua presença, que o Senhor venha derramar o seu azeite na casa deles, meu Pai, no coração deles. Arai de canto, coremanassai, coremanassa, Pai, vai visitando, vai quebrando
quebrando as barreiras, vai quebrando as muralhas, meu Pai. Vai, meu Pai, vai transformando a vida dos seus filhos, vai trazendo para um chamado, para um querer, para a sua glória, vai trazendo, meu Pai, para a sua vontade. Oh, meu Pai, faz seus filhos queimarem, mas queimarem de unção do seu poder, meu Pai. Santifica a casa dos seus filhos. Oh, meu Pai, leva o seu Espírito Santo ao redor deles, meu Pai, para eles venham se sentindo transformados diante de Ti, para que eles venham se sentir um novo ser, para que eles venham se sentir tocados pela Sua presença. Meu Pai, eu clamo o Seu querer na vida dos seus filhos, eu clamo o Seu chamado, eu clamo a Sua presença na vida deles. Pai, então vai tocando, vai transformando, vai levantando os seus filhos. Se eles estiverem acuados, com medo, inseguro, meu Pai, transforma a vida deles diante dessa palavra, transforma o ser deles. Arai de canto, coremanassaio, coremanassarai, coremanassaio. Oh, Pai, vai transformando, vai tirando, Pai, vai tirando a pedra do coração, vai tirando o jugo, vai tirando a dor, a tristeza. Oh, meu Pai, a desfalência, meu Pai. Oh, o inimigo já é derrotado. Através dessa palavra, o Senhor vai fazer morada no coração dos seus filhos. Através dessa palavra, meu Pai, seus filhos vão dormir, meu Pai, com a Sua presença, se sentindo glorificado diante dessa epidemia, meu Pai, mas cheio de Espírito Santo, cheio de unção, com vaso cheio de azeite. Coremanassarai de canto. Oh, Pai, eu clamo pela vida dos seus filhos, eu clamo que o vaso deles venha transbordar. Sim, vai moldando o coração, vai moldando a mente dos seus filhos, vai dando sabedoria, vai dando entendimento para a Sua palavra e para a Sua glória, meu Pai. Honra os seus filhos nessa noite. Entra na casa dos seus filhos, Pai, e faz morada na casa deles. Aleluia. Faz morada no coração deles, faz morada na mente deles, meu Pai. Vai libertando o que estão presos, vai libertando os pensamentos presos, meu Pai. Dá refúgio na alma, dá refúgio no coração, meu Pai, para sentir a Sua presença, para sentir o Seu temor, para sentir a Sua vontade, meu Pai. Ah, Pai, trata dos seus filhos nessa noite, vem de encontro a eles nesse domingo, meu Pai. Sopra o Seu Espírito de paz na casa deles, meu Pai. Que o Senhor venha fazer morada, venha sentar com eles na mesa deles, para estar perante a eles, meu Pai, fazendo a Sua vontade, fazendo a Sua obra. Oh, Pai, eu te agradeço mais uma vez pela essa live. Eu te agradeço por essa oração, meu Pai, pela essa palavra gloriosa. Que o Senhor, meu Pai, possa entrar profundamente no coração dos seus filhos, levantando eles para guerrear, porque eles são guerreiros. Oh, Pai, desce com a Sua armadura, desce com o Seu Shekinah na vida deles. Oh, meu Pai, eu te entrego a vida dos seus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu te entrego a vida dos seus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te entrego cada um, pela glória, meu Pai, pela honra, pela misericórdia. Que o Senhor tenha piedade também dos pecados, que o Senhor tenha piedade das dores. Vai de encontro a eles e vai tocando, meu Pai. Conforta o coração dos seus filhos perante essa epidemia. Conforta, Pai, alivia a alma, dá uma válvula de escape para essa situação. Vai de encontro só pro Seu vento. Assim eu te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço pela vida dos seus filhos, vai de encontro a Ele. Aleluia, aleluia, essa graça te basta, meu Pai, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, recebe essa oração, querido, recebe essa palavra. Lembra, querido, coloca o Senhor como prioridade na sua vida. Ele vai te levar por águas profundas, e você vai navegar sobre o Espírito, querido, vai navegar junto com o Espírito. Oh, Deus amado, Pai, oh, Senhor, a presença de Deus está aqui nesse lugar, que a presença de Deus esteja também na casa de vocês, esteja com cada um que está assistindo essa live, possa estar sentindo hoje a presença de Deus que está aqui nesse lugar.
Oh Deus, hoje eu peço, Pai, que o Senhor torne teus filhos a se inclinar a Ti, Senhor, para que o Senhor faça a Tua obra, para que o Senhor cumpra o Teu propósito na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, seja com eles, Senhor, seja com eles. Oh, amado da minha alma, Senhor, nós oramos a Ti, Deus. Nós pedimos que o Senhor faça, Pai, faça o Teu chamado, cumpra o Teu chamado na vida de cada um, Pai. E tudo aquilo que impede, Senhor, tudo aquilo que impede deles estarem colocando o Senhor como prioridade no coração deles, Pai, que seja arrancado, que seja tirado, Pai, seja removido. Todo tipo de amargura, todo tipo de inveja, todo tipo de palavra contrária que esteja impedindo, Senhor, uma comunhão verdadeira com o Senhor, Pai, seja tirada em nome de Jesus. Nós agradecemos nesse momento pela Tua presença, Pai, pela Tua presença maravilhosa nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por aqueles que estão assistindo. Existe